Irmãos, e por mais que hoje o nosso culto começou bastante animado, com louvores sobrenaturais, nós vamos falar de algo muito sério que Deus tratou comigo. E eu confesso a você, irmãos, foram momentos assim que me fizeram bastante refletir e olhar para dentro de mim, olhar para como eu estou vivendo, a forma que eu estou vivendo, a maneira que eu estou vivendo. Porque, irmãos, o mundo está aí, as coisas do mundo estão aí, os problemas estão surgindo, as dificuldades estão chegando, mas, irmãos, nós não podemos, diga isso comigo, eu não posso perder a sensibilidade. Porque, irmãos, é ela quem vai nos trazer, irmão, de volta para um lugar que muitas das vezes perceber a gente já saiu. Irmãos, Mateus 6,6, o Senhor vai dizer o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Irmãos, lugar secreto, lugar secreto. Eu já falei isso aqui algumas vezes, quando Deus, Ele preservava, ou a presença de Deus era guardada dentro de uma caixa, que foi dado o nome de Arca da Aliança. Dentro da arca continham 3 elementos, irmãos. Quais eram esses? O maná, o cajado e as tábuas da lei. Porém, irmão, é que nós... Não vou falar não, para não falar que eu estou criticando. Mas a gente não usa e não tem por que usar a Arca da Aliança, porque a presença não está mais lá, está em nós. Mas, irmão, quando você olha para uma réplica que muitos lugares têm, você percebe que entre a tampa da arca e as asas dos querubins que ali estão, irmão, há um lugar. Há um espaço, irmão, entre a tampa da arca e a asa dos anjos. E esse lugar se chamava propiciatório, que se chama lugar vazio. E o Senhor, Ele não descia dentro da arca, Ele descia no lugar vazio, porque dentro da arca já estava ocupado. E quando nós estamos em comunhão, nós estamos buscando, nós estamos desejando o Senhor, irmãos, a primeira coisa que o Senhor vai notar em mim e você: o lugar que estão me chamando para estar é um lugar que está vazio, é um lugar que eu posso ocupar, ou é um lugar que já está preenchido e estão querendo que eu vou lá só para reparar algumas coisas. Ei, irmãos, o Senhor não me quer por 99%, o Senhor não me quer por 50%, mas o Senhor me quer por 100%. Irmãos, o Senhor, Ele quer tudo de mim. E eu posso falar uma coisa para você: tudo que eu tenho é dele. Quando Davi cantava, irmão, aquela canção que eu falei agora há pouco, usa-me em qualquer lugar, me veio, irmão, um pensamento quando eu e minha família estávamos ainda em outro ministério. Eu estava na igreja e o meu telefone tocou e só falaram assim: pega a tua família, vem para cá, você vai tirar. Eu não tinha passaporte, nem eles, tira teu passaporte, nós vamos tirar teu passaporte agora, que você tem 5 dias para desembarcar lá em Moçambique, na África. Irmão, a gente tomou vacina, ó, para você ver, hoje eu orando ali, e Deus me trouxe isso ao coração. A gente foi para um lugar, como é que é o nome daquele lugar que a gente tomou as vacinas? Eu não lembro o nome, era um instituto que tomava as vacinas, irmão. Era vacina para tudo quanto era doença, irmão. Vacina para... eu nem lembro o nome das doenças, irmão. Malária e um monte de coisa tem que tomar, porque lá é muita doença. Eu parei agora para pensar, falei: Senhor, eu ia tomar um monte de vacina para ir para um lugar cheio de doença, com um único propósito. Irmãos, muitas das vezes Deus conta comigo, Deus conta com você, mas o problema, será que a gente está querendo ir? Será que a gente não quer ir só para onde Deus quer nos levar? Ou melhor dizendo, para onde a gente quer estar? Porque tem muito lugar, irmão, que a gente quer ir porque é confortável para nós, mas não é o lugar que Deus quer que a gente esteja. Às vezes, irmãos, Deus, Ele permite situações acontecerem, porque Deus olha e fala assim: o tempo aí acabou, é tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de cumprir propósito, entender chamado, é tempo de ir. Mas aí a gente, irmão, fica se apegando a coisas que não são para se apegar. Não, irmão, eu preciso estar sensível para ouvir o que Deus está falando. Eu preciso, às vezes, irmão, parar tudo. Ontem eu tomei uma bronca na hora que eu fui deitar.
Irmão, eu não vi que minha esposa estava orando. E aí eu estava assistindo um filme e quando eu fui deitar já era 1h da manhã. Eu vou todo confortável para a cama. Ela falou: você não percebeu que eu estava orando? Eu falei: eu não vi. Ela falou: então é o meu momento com Jesus. Aí eu falei: você não pode orar comigo aqui? Ela falou: não, quando eu oro com você é uma coisa, quando eu estou com intimidade com Ele, é eu e Ele, intruso. Porque, irmão, tem horas que a gente não quer ninguém. Aí tem horas, irmão, que a gente não quer o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, o pastor, o amigo, o irmão, o pai, a mãe, o marido, a esposa, colocando a mão para ajudar a orar. Não, tem hora que a gente quer que ele venha e ele coloque as mãos. Eu quero ler um texto, irmão, e eu vou ler ele em duas versões. Eu quero ler primeiro na Almeida, com dicionário Strong, e eu quero ler a segunda na versão NTLH, para você ter um entendimento. O tema da minha mensagem hoje, irmãos, é preservando a sensibilidade. Mas eu coloquei um parênteses aqui e escrevi para mim: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para o que eu não estou conseguindo enxergar. Abre os meus olhos para aquilo que eu não estou conseguindo ver. Abre os meus olhos porque às vezes eu estou tão intertido com tanta coisa, que o Senhor está ali do meu lado, caminhando comigo como caminhou com alguns servos do caminho de Emaús, e eu não estou percebendo que é Ele. Porque Ele não vem numa forma de Deus descendo do céu num cavalo. Ele vem às vezes no olhar e numa palavra de uma criança, dizendo, como eu ouvi ali: pastor, Deus é contigo. Aleluia. Como enxergar, irmãos, o que o inimigo quer esconder de nós? O diabo, ele tenta esconder de você todos os dias quem você é, mostrando para você todos os dias só os seus problemas, só as suas dificuldades, só as suas frustrações, só as suas decepções. Ei, irmãos, o diabo vai ficar martelando todos os dias o que aconteceu de ruim, para você não olhar para o autor e consumador da sua fé e ele te mostrar tudo aquilo que é bom que ele já fez por você. Ei, irmão, não importa, olhe para mim, isso é muito sério. Não importa aonde você caiu ou da onde foi colocado um ponto final para você. Ei, irmãos, depois desse ponto final, o meu Deus colocou uma vírgula, e agora Ele está dizendo: agora vamos começar a escrever uma nova história. Agora vamos começar a escrever algo novo, um novo tempo, uma nova estação. Algo que você precisa viver, mas não viver para os outros, mas viver para mim. Hoje Deus quer chamar você, irmão, não para dividir você com ninguém, mas para você ser todinho dele. Aleluia. Coloca para mim Salmo 116, na versão Almeida. 116, versículo 9, nós vamos ler até o versículo 11. Essa é qual? Sociedade Bíblica RA. Vai estar diferente da minha versão, mas vai dizer a mesma coisa. Diz assim o texto: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pega isso, gente, guarda isso, por favor. Oi? Não é a mesma? Salmos 16, perdão. Eu falei 116? Claro que não, gente. Desculpa, é 16. Salmo 16, versículo 9. Vocês me perdoam? Se não perdoar, não vai para o céu. Aleluia. Então vamos lá de novo, agora sim. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu, pega isso, gente, tu me farás ver. Tu me farás ver.
Irmão, se fosse para eu ver sozinho, eu não precisaria que Ele me mostrasse. Então pega isso: tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua direita ou na tua destra delícias perpetuamente. Agora olha como está esse mesmo texto na versão NTLH. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges dos poderes da morte, e eu tenho te servido fielmente, e por isso não me deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu, Senhor, me mostra o caminho que me leva à vida. Tu me mostras o caminho que me leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para todo sempre. Feche seus olhos. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Aleluia. Irmãos, eu tive uma direção de Deus essa semana para entender o que esse versículo, tu me mostras o caminho que me leva à vida. Irmãos, e eu percebi que muitas vezes, ou durante muitas fases da minha vida, não está sendo diferente de quando eu fiz o esboço. Eu me peguei várias horas estudando para pregar bem, me policiando para falar direito. E aí eu estava fazendo o meu próprio caminho. Eu estava andando no meu próprio caminho. E o caminho que eu estava andando até parecia bom. Estava edificando o corpo de Cristo, estava me edificando. Mas o Senhor falou para mim, falou: Juliano, tem um caminho que é melhor que o caminho que você está escolhendo.
É o caminho que quando você sobe no púlpito, eu desligo a tela e é só o que está dentro que vai sair. É do meu coração para o coração dos meus filhos, para o teu coração, para você entender que não tem nada a ver com o que você prepara, com o que você faz, mas tem a ver com o que você é. Tem muita gente querendo ser o que não é, irmãos. E aí quando você quer ser o que você não é, você vai para o automático. E aí Deus desce para falar, Deus está no lugar, Deus está pegando pessoas, e você está sem saber o que está acontecendo. Irmãos, durante muitos anos a gente tem ouvido falar, e não tanto quanto agora, que para os próximos dias, ou para os próximos anos, Deus vai fazer um avivamento na nossa nação. Quem tem ouvido isso? Deus está trazendo, e aí a gente ouve falando, não, o avivamento já começou. Irmãos, a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para deixar de viver um avivamento pessoal. Um avivamento, a espera, a promessa de um avivamento coletivo não me tira da responsabilidade de Mateus 6,6 entrar no meu quarto e falar, Senhor, a minha oferta nessa hora, essa música que eu não sei cantar muito bem, ou essas palavras que eu estou tentando encaixar na minha oração, mas eu quero me derramar aqui diante de Ti para dizer, Pai, Teu filho está aqui, Teu filho está aqui. E teu filho está aqui porque ele entendeu que ele não quer mais um carro, uma casa, ele não quer mais, ele quer você. E aí você ouvir Deus falando assim, você me quer, e eu estava aqui esperando porque eu queria você também. Então a espera de um avivamento, irmão, não pode fazer você negligenciar o avivamento pessoal que você já deve ter começado. A caminhada não pode terminar, irmãos, ela não determina apenas o ponto de partida, o trilho no qual você se move, mas o caminho sempre te conduzirá a um alvo maior. Irmão, a palavra o evangelho vai definir, a palavra caminho vai definir o evangelho, né? A caminhada cristã, o começo de uma vida em Cristo. Mas isso, irmãos, ela vai te mostrar para alguém, ela vai te apontar para um alvo. E qual tem sido o teu alvo, irmão? Eu tenho isso no meu coração há alguns anos. Se não houvesse inferno, se todo mundo tivesse plena convicção que iríamos direto para o céu, será que estaríamos aqui só por amor a Cristo? Só por amor a Cristo? Será, irmãos, que nós amamos Cristo a tal ponto de podermos dizer não para nós mesmos, para dizermos sim para o que Ele disse? A caminhada não determina apenas o ponto de partida, irmão, o trilho no qual se move, mas o caminho sempre te conduzirá para o alvo. Por isso prossigo para o alvo. Olhando para quem? Olhando para quem? Olhando para quem? Para o autor e consumador da minha fé. Mas, irmãos, enquanto eu não o vejo, eu olho para quem está caminhando em direção a Ele, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu me tornei de Cristo. Ei, quem olhar para mim agora vai ver, vai enxergar, vai notar o próprio Cristo vivendo dentro de mim, porque não vivo mais eu, Cristo agora vive em mim. Então tudo que eu faço, tudo que eu quero, tudo que eu almejo, tudo que eu desejo, Cristo é o centro. Vai glorificar a Cristo, vai mostrar a Cristo, vai exaltar a Cristo. Diga, meu alvo precisa ser Cristo. Mas quando nós não entendemos que o alvo precisa ser Cristo, quando nós não sabemos pelo que existimos, por que vivemos, qual é o propósito que temos,
Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta: você já sabe qual é o teu propósito? Pastor, eu ainda não descobri o meu propósito. Pastor, eu ainda não descobri o meu chamado. Pastor, eu não descobri ainda porque eu nasci. Irmãos, isso tudo tem a ver com o tema da mensagem, preservando a sensibilidade, irmão. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Deus revelaria aos seus santos todas as coisas antes dele fazer. Mas aquilo, eu vejo alguns pregadores falando assim: mas o que olhos não viram e que ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, já chegou essa revelação, e era Cristo, e ele já chegou. Era essa a revelação que Deus guardou até Cristo vir. Só que ele veio, irmão, e ele me criou para um propósito. Ele me criou para algo. Eu não estou aqui, irmãos, só para ser mais um rosto bonito no meio da multidão. Não, irmão. E qual é então, pastor, o meu propósito? O meu e o seu, irmão, se encaixa. Abre lá comigo em Atos 17, 24. Nós vamos ler até o 27. Atos capítulo 24, nós vamos ler até o versículo 27. Diz assim o texto, Atos capítulo 17, versículo de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá respiração, e tudo mais, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Propósito de todo ser humano: para buscarem a Deus. Irmãos, Deus cria tudo, Deus forma tudo. Deus diz: eu não sou Deus que habita em santuário feito por mãos humanas, eu sou o Deus que dá a vida. Mas para que eu a dei? Para todos, irmãos. Eu, você, quem já morreu, quem ainda vai nascer, com um único propósito. Qual é? Buscarem a Deus. Se porventura tateando não o possam achar, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um. Sabe o que ele está falando? Aqui, ó, porventura, quando ele diz tateando, ele quer dizer assim: a separação por causa do pecado. Se por causa do pecado você não está conseguindo achá-lo dentro de você, ele está tão presente, ele é tão real, ele é tão visível, que você tateando vai poder tocá-lo. Buscai-me-eis e me achareis, quando a mim buscares de todo o vosso. Nós vamos falar disso depois, irmãos. Então Deus, ele criou o homem, ele criou eu e você. Para quê? Para ele ensinar o caminho, para ele mostrar, para ele conduzir no caminho que nos leva à vida, que nos mostra a vida. E nessa vida, irmão, eu quero que você grave isso: existem prazeres e deleites. Prazeres e deleites, irmãos, e há diversos prazeres. E eu quero tocar em um: prazer do casamento. Irmãos, e Deus me incomodou agora para falar sobre isso. Eu falei que eu não ia falar, porque tem muito jovem. Mas, irmãos, os prazeres, o Deus criou o casamento para o homem ter prazer com ele. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quem é jovem aqui não é casado ainda. Ninguém mandou você vir, agora segura. Irmão, a gente está vendo a nossa juventude da igreja querer namorar com quem é do mundo,
com quem não é da mesma fé, com quem não está no mesmo nível que você. Ei, não adianta, julgo desigual não vai dar certo. E eu não sei, quem é jovem aqui solteiro, eu não sei que prazer que você tem de querer se tornar genro ou nora de Satanás. Porque é filho das trevas, é filho de Satanás, irmão. E aí você vai colocar a sua integridade, né, a sua fidelidade, vai entregar na mão de um filho das trevas. Pastor, quando casar ele muda. Não, irmão. No caminho que Deus escolheu para você tem prazeres e deleites. E nós vamos falar muito sobre esses prazeres mundanos, sobre esses deleites mundanos. Aleluia. E para começar, irmão, eu quero falar sobre Adão e Eva. Quando Deus cria Adão e Eva, coloca Adão e Eva no melhor lugar que se teria para habitar. Deus cria tudo, irmão. Deus poderia ser um Deus, eu vou usar uma expressão, mas eu quero que você entenda. Ele poderia ser um Deus mais cuidadoso. Porque se Deus tivesse no jardim criado só um tipo de fruto, um fruto só, de um jeito só, de uma cor só, de um gosto só, Ele pouparia o homem da queda, sim ou não? Mas Deus não, Deus desde o início da criação, nos meus caminhos há prazeres e deleites. Então Ele faz uma fruta de cada cor, de um jeito diferente do outro, um cheiro diferente do outro, frutas de estações diferentes, que a gente fica esperando aquela estação, irmão, para comer só aquela fruta. Mas para que Deus faz isso? Para dar liberdade ao homem, para o homem continuar vivendo na plenitude. Irmãos, entenda isso, nos caminhos do Senhor há alegria e deleite. O que a Eva e o Adão foi fazer? Foi procurar alegria onde não existia alegria. Foi procurar prazer onde não existia prazer. E por causa da queda do homem, tudo que a gente está vendo aí, irmãos, é consequência de pecado, de desobediência, de falta de sensibilidade. Irmãos, até hoje quando eu leio esse texto, eu me imagino nele, e Deus todos os dias, na viração do dia, Ele ia no mesmo lugar e colocou, irmãos, isso é muito sério. Deus todos os dias, na viração do dia, Deus descia do céu e colocava mesa e falava, chamava uma vaca, falava, vem cá minha filha, deixa eu pegar um leite aqui, que Adão gosta de leite com Toddy. Aí pegava o leite da vaca, a Eva gosta de leite com baunilha, bolacha. Adão gostava de rosquinha de coco, Eva não, gostava de maisena. E Deus preparava a mesa e Ele descia na viração. Para quê? Ter intimidade. E aonde Adão percebia a intimidade? Porque ele tinha sensibilidade. Eva, Deus está chegando, é a hora da gente ir. Mas quando o pecado entrou, irmão, quando ele perdeu a sensibilidade, quando ele foi buscar deleites e alegrias fora da presença de Deus, o que aconteceu com ele? Ele se enganou. Saiu do lugar de excelência, foi tirado para fora, foi pagar um preço desnecessário. E quantos de nós, irmãos, já fomos lá do lado de fora buscar uma alegria que nós sabíamos que não encontraríamos lá? Alguém já desviou aqui? Já se afastou? Vou beber, vou para balada. Irmão, eu fiquei um tempo fora. Quando eu saí de uma igreja para outra, eu fui inventar, irmão, de desconverter. Irmão, não tinha jeito. E tudo que eu ia fazer de errado, eu falava, é pecado. Uma acusação desgraçada. Estava com os amigos no lugar errado, falava, se Jesus voltar agora eu estou lascado, eu vou descer direto. Irmão, eu estava fazendo coisa errada aqui, falando assim, Jesus, perdoa, porque ó, se o Senhor voltar agora, se eu morrer então, para quê, irmão? E se eu sabia que aonde eu estava existia alegria plena. Outro irmão que é exemplo, quer ver? Olha só, abre para mim lá no Salmo 27, no versículo 4.
Olha que lindo que Davi falou: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para quê? Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo. Era para estar na guerra, era para estar guerreando, era para estar na frente da batalha, estar no palácio sem fazer nada, estar no palácio cuidando da vida dos outros. E aí vai na varanda, na sacada, olha para baixo e vê quem? Bonita, né? Mulher de quem? Mulher de quem? A mulher de um soldado teu, leal, fiel, braço direito. Coloca ele na frente da batalha. Sabe por quê? Porque o coração dele já tinha pecado, ele já tinha saído da casa do Senhor. E ele foi buscar alegria e prazer onde não existia. Qual foi o preço? O filho morreu, o diabo entrou na casa dele e virou toda aquela bagunça. Porque ele foi buscar deleites e prazeres, irmãos, aonde não tinha. Perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade. O mesmo cara que ia para a casa do Senhor para contemplar, irmão, a beleza dele, para ficar olhando para ele, irmão, para ficar meditando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. De repente ele está olhando, irmão, para um corpo. Irmão, eu ouvi uma coisa uma vez, e tem coisas que entram no nosso coração e mexem com a gente. Sou pastor dessa igreja. No dia que eu olhar para uma irmã, para uma esposa de alguém, para uma filha de alguém, e enxergar nela o corpo que eu enxergo no corpo da minha mulher, irmão, é que eu já caí faz tempo. Ela não é um pedaço. Eu olho para uma irmã minha, para uma filha espiritual minha, eu vejo, irmão, ela não pode ser um pedaço de carne para satisfazer o meu prazer. Ela é filha de Deus, ela é menina dos olhos de Deus, ela é princesinha do Senhor. E como é que eu posso olhar diferente, irmão? Pastor, e quando é uma mulher do mundo que está toda, também, irmão, ela só não se descobriu ainda. Me perdoa o que eu vou dizer. Cai quem quer. Cai quem quer, irmão. Cai quem quer, porque até na hora de estar indo para o pecado, o Espírito Santo vai falar, mesmo no insensível. Mesmo para o insensível, o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo falou comigo, irmão, mesmo no pecado ele falou. Imagine eu ainda na presença. Davi também vai buscar, irmão, aonde não deveria, e a alegria que ele encontrou foi só no momento do prazer da cama, porque quando aquilo acaba, o que vem junto com aquilo é maldição e problema. Às vezes, irmão, teu casamento não está legal, e aí você vai trabalhar, o amigo do trabalho fala: nossa, está cheirosa, nossa, o cabelo está arrumado, a unha está feita. O marido a mesma coisa, o homem a mesma coisa. Passa, a mulher fala: tá cheiroso, hein? Arreta-te de mim, Satanás. Lá na minha casa já conhece, irmão. Fala algumas coisas até dentro de casa, eu já percebo que aí eu já falo: para trás de mim, Satanás. Porque um dia, irmãos, eu perdi a sensibilidade. Eu sei que quando se perde sensibilidade, irmão, fica perceptível, acessível para as coisas do mundo. O culto começou bom, não começou? Mas vai terminar melhor. Aleluia. Agora eu quero te fazer uma pergunta, posso? Será que o que aconteceu com Adão e Eva e o que aconteceu com Davi também não pode acontecer com a gente? Não pode acontecer com a gente? Irmãos, é só uma questão da gente deixar de olhar para quem a gente deve olhar, deixar de ouvir quem nós devemos ouvir e começarmos, irmãos, a encontrar pretextos para dizer: não é bem assim, não é assim que eu quero.
Não é bem desse jeito. Eu não vou ouvir esse pastor porque eu quero ter a minha vida. Ei, irmãos, a partir do momento que você levantou a mão e disse: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Ei, que vida você tem? Que vida você tem? Você acabou de entregar para Ele a sua vida. E agora é Ele quem te governa, agora é Ele que é teu Senhor, agora é Ele que se tornou seu dono. E é por Ele que você tem que viver, é por Ele que você tem que existir. Ei, irmãos, eu olho para um lado, eu quero achar Ele, eu estou no meu carro, eu quero encontrar Ele. Às vezes, irmãos, o diabo até tenta me puxar. Você entra numa loja, está lá: ô Rita, desgraçado. Aí você tem que voltar, irmão. Falar: sou crente. Pastor, mas aí é fanatismo. Deixa eu com o meu fanatismo. Porque enquanto eu for fanático, irmão, eu não vou ter espaço para o diabo entrar na minha vida. Eu não vou ter espaço, irmão, para eu olhar e achar que o meu casamento, ou meus filhos, ou isso ou aquilo. Não, irmão. Porque quem me completa é Ele. Aleluia. Hebreus 3, versículo 12. Vamos ler até o versículo 15. Hebreus 3, 12. E olha o que diz o texto: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que é chamado, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança desde o princípio, que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje: se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Desde o princípio tivemos, enquanto se diz hoje: ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na Quantos de nós, irmãos, ouvimos Deus falar: não vai? Por que você é amigo dessa pessoa ainda? Pastor, é porque eu vou converter ela. Irmão, por que você está fazendo isso ainda? Porque é minha amiga de infância e eu não quero perdê-la. Irmãos, é melhor perder ela do que perder a Cristo. É melhor deixar de ir em certos lugares do que perder a Cristo. E quantos de nós, irmãos, estamos empurrando com a barriga, fazendo de qualquer jeito? O Deus entende que Satanás criou. O Deus sabe que está lá no livro do capeta, que nós adotamos para a igreja, para darmos desculpas esfarrapadas das nossas vontades e desejos. Por que você caiu? Deus sabe que a carne é fraca, mas continua lendo o versículo: e o espírito é forte. E você não é carne, você é espírito. Então aonde você está que o teu espírito não te governa, e sim a tua carne? Eu caí porque eu sou ser humano. Irmão, a gente acompanhava um pregador que ele falava isso: você tem que mostrar o seu lado humano. Irmão, era de leva que caía assim, blá, blá, blá. Porque eu sou humano. Não sou humano não, irmão. Eu sou um ser espiritual, aprendendo a me comportar num corpo carnal, mas eu sou espírito. É por isso que eu tenho conflitos diários, porque quem eu sou me leva para o céu, mas a casca que eu tenho quer me levar para a terra. É por isso que tem uma música que fala: céu e terra se encontram. Para quê?
para alinhar o plano de Deus. Ele criou o homem para buscar a Deus. O homem só espírito adoraria a Deus? Sim. Mas ele falou: vou dar um corpo para esse espírito, para ele entender a força que ele tem. Eu vou dar um corpo para eles entenderem que não é o corpo que governa, mas quem eles são verdadeiramente, que vão conduzi-lo até mim. É por isso que quando a gente gasta tempo, cantarabasto, queria andar, irmão, as vozes de fora se calam. Você vai para um lugar, irmão, que é só você e ele. Não ora em línguas, não ora, não vai para o secreto, fica só na novela, Netflix, videogame, irmão. Aqui, ó, o dedo da cãibra, rasta para cima aqui, ó. Sabe como é que teria que ser o nome dado para Facebook e Instagram e TikTok? Cuidador de vida alheia. Sabe por quê, irmão? Você fica no Facebook olhando só para as suas coisas. Você fica, aí você vê o que a irmã fez. Essa irmã aqui tá pensando que é quem? Eu conheço. Aí mostra para, você é da família, mostra para alguém. Ó. Aí se ajunta para falar mal. Você viu? E quando um vê que um está perto do outro, manda mensagem: entra no Facebook da fulana. Vê lá. Mas não acorda de manhã, vai para o secreto, Deus fala, pega o devocional e fala: ó, Deus falou comigo, quero dividir com você. Mas eu vou te aliviar, posso te aliviar? Mas aí você pega lá e coloca um versículo na Bíblia do seu Facebook para dizer: sou crente. Posta lá um trecho de uma pregação para dizer: ó. E aí Deus vai todo dia para o lugar secreto, senta lá e fica te esperando. Será que hoje ela vai deixar o Facebook para passar um pouquinho aqui comigo de tempo? Espírito Santo, vai lá dar uma incomodada nela, mas ela já perdeu a sensibilidade. O Espírito Santo está chamando, ela fala: Espírito Santo, espera aí só um pouquinho, que agora eu estou vendo que a Virgínia separou do Zé Felipe. Não separou não, é marketing. Foi o que mais por isso que eu tirei, irmão, foi o que mais eu ouvi nos últimos dias. E como você está, crente? Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está seu coração? Hein? O que você tem colocado dentro de você? Qual é o alimento que tem entrado em você? Ei! Criticando tudo, reclamando, murmurando. Ei, irmãos, nós precisamos atentar para essas coisas. Nós precisamos olhar para isso. Aleluia! Quem continua me amando? Irmãos, até o dia da conferência eu falei aqui, a gente entrou num propósito de jejum e oração. Mas eu quero que você repita uma coisa comigo. Você pode? Repita assim comigo: quem não valoriza, não busca. Diga de novo: quem não valoriza, não busca. Você só busca o que você dá valor. E quando você não dá valor, irmão, você pode perceber, você faz menos, você busca menos, você se preocupa menos. Mas aquilo que você dá valor, você empenha o coração, você levanta com isso dentro de você, vai dormir com isso. Mateus 6:21 vai dizer assim, ó: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É por isso que quem não valoriza, não busca. Você quer ver uma coisa? Quem aqui é dona de casa? Você ver a pia suja te incomoda? Sim. Você ver a sua casa suja te incomoda? Sim. Porque você valoriza o lugar, então você faz logo o quê?
Você busca, irmão, você vê que você está orando pouco, que você está lendo pouco a Bíblia, que você está jejuando pouco. Irmão, o que você tem que fazer? Você tem que limpar os entulhos, lavar a sujeira, para voltar a fluir como fluía antes. Mas se você não valoriza, nós banalizamos o nome de Jesus, irmãos, e agora ele se transformou em um amuleto gospel para a igreja. E nós deixamos de ter relacionamento com o Espírito Santo. Nós paramos, irmãos, de andar na rua e as pessoas falando assim: ixi, tá louco, tá falando sozinho. Minha sogra que fala, quando vê um morador de rua falando sozinho, fala lá, tá falando com o diabo. E não é mentira. Quando você vê um morador de rua, está falando com o diabo. Mas quando você está andando na rua e você é um crente e está falando orecantarabás, mesmo que baixinho, irmão, tem gente que vai olhar e vai falar: ixi, tá doido. Não, irmão, estou aqui, ó. Estou falando sozinho não, tem alguém comigo aqui. Tem alguém comigo aqui, tem alguém comigo aqui, tem alguém comigo aqui. E aí, ele não está com você só quando você está no culto, não, irmão. Ele é o teu amigo de todas as horas, o teu ajudador, teu paracletos. Meu fechamento. Porque até em lugares que eu imaginei que ele não entraria comigo, ele entrou. Quando eu já não ouvia mais, irmão, é muito louco isso. Quando eu já, um certo período da minha vida, do meu afastamento de 2 anos e pouco, eu pensei que eu não ouviria mais o Espírito Santo. E quando eu estava, irmão, num lugar onde era impossível, fisicamente falando, de ouvi-lo, eu ouvi ele nitidamente falando no meu ouvido: cara, o que você está fazendo? Eu moro dentro de você ainda, sai daí, mete o pé, vai embora. Irmão, foi um choque. Eu levantei e deixei tudo para trás. Eu voltei e nunca mais olhei para trás. Jesus precisa ser o nosso alvo, irmão. Jesus não pode ser um amuleto, uma muleta. O Espírito Santo não é uma muleta para a gente se apoiar, mas ele é o nosso amigo que quer pegar na nossa mão e caminhar com a gente. Irmão, eu quero voltar um pouco, falar um pouco de jejum também. Acho que alguns aqui já leram o livro do Luciano, A Cultura do Jejum. E esses dias eu até falei ali dentro, e eu vou tocar nisso agora. Eu estava vendo ele falar sobre a cultura do jejum há uns dias atrás, porque ele é um cara que jejua 40 dias, 50 dias só com água. E ele estava falando assim: quem jejua muito consegue sentir. Tem gente que fala que água não tem, irmão, mas quem jejua muito percebe quando vai para um lugar onde tem muito mineral, a água tem o gosto, ele fala, metalizada. E aí, como viaja muito, às vezes não dá nem para beber água porque a água é ruim. E ele fala assim: o segredo é colocar uma gota de limão, ajuda a manter o pH da água e o gosto fica agradável. E ele falou que ele foi para uma mesa de pastores e eles não queriam levá-lo porque ele estava jejuando. Ele falou: não, eu não vou se sentir tentado, eu vou comer um banquete, água com limão, água com gás e limão, mas o alimento espiritual vai estar lá. E aí ele fala que quando ele pede a água com limão, água com gás com limão espremido, o garçom traz um copo de limão, e na hora que ele experimenta, irmão, ele fala assim pro garçom: eu pedi limão, eu não pedi limonada. E aí o garçom falou: não, isso é só limão puro. Falou: não, esse limão tá doce. E aí o garçom falou: é impossível, eu vi o rapaz cortar o limão e espremer, é só limão. E ele: não, o limão tá doce. Aí o pastor que está na frente dele pega: ô Luciano, ô Subirá. Aí todo mundo começa a experimentar e fazer com a careta. Ele falou: não, tá doce. Aí ele, o jejum, ele sentiu a frutose, a açúcar do limão. Por quê? Porque ele estava sensível. E se no mundo físico, quando eu tenho um período de jejum, quando eu vou comer algo, eu consigo sentir o gosto afinado, apurado daquele alimento. Imagine quando você está sensível no espírito, o que você não consegue provar das coisas celestiais, o que você não consegue provar das coisas do alto, o que você não consegue viver das coisas do céu.
mas precisamos estar sensíveis. E para estarmos sensíveis, irmãos, precisamos nos recolher. Não é sair e virar bitolado, mas se recolher, irmão. Eu pensei que seria mais fácil. E muitas das vezes a gente está tão empolgado e tão motivado para estar com tanta gente, que a gente está com tanta gente, mas só não está com Ele. A gente senta na mesa para confraternizar, para brincar, para dar risada. A gente fala de tudo e de todos, mas a gente só não fala dele. E ele fica, eu aqui, ó. Mas viu o fulano, viu o ciclano, viu o beltrano, viu? E ele? Coloca para mim Colossenses capítulo 1, versículo 3. Eita, eu vou correr aqui, gente, um pouquinho, porque não chegou nem na metade ainda. Já é 11h20. Vocês estão com pressa? Vocês estão com pressa? Quem aqui é esposa e está aqui com o marido? Levanta a mão. Vou te abençoar hoje. Quem vai pagar o teu almoço é teu marido, tá? Você não vai precisar cozinhar, não. Quem está com os filhos também, vai na barba. Quem o marido está em casa, chega lá e fala: meu pastor deu uma ordem a você, levanta, se troca e vai pagar meu almoço. Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: damos sempre graças a Deus e Pai, graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes, o que? Ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescimento. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e o que? Ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Porque não adianta só ouvir, você precisa ouvir e entender, porque quando você ouve e entende, você não fica triste com o crescimento do irmão, você ora por ele. Você viu, o irmão chegou depois de mim, está na minha frente. Não, ele não está na sua frente. Talvez ele precise de um cuidado específico de Deus para aquele momento, para aquela hora, um bálsamo para aquele coração. Talvez o que ele precise é entender que por mais que as decepções vieram, os problemas chegaram, existe um pai que continua com ele, amém? E que não vai deixar ele órfão e nem vai permitir que ele fique sendo jogado de um lado para o outro. Isaías 55:1. Olha como começa o texto: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não. Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas mais fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos,
como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não vos conhece, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, invocai-o. Irmão, Deus te exalta, Deus te faz chegar em lugares que você nunca imaginou, mas Ele diz no final: invocai, buscai, enquanto está perto. Ei, você quer ver, irmão? Alguém aqui já viu Deus? Já viu Deus? Já viu Deus? Irmão, vou perguntar de novo: quem aqui nunca viu Deus? Faz assim. Nunca. Você quer ver Deus hoje, agora, nesse momento? Olha para trás, para o lado, olha para a cara de alguém. Olha aí. Irmãos, imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Talvez você diga: não, pastor, eu vi o meu marido, eu vi a minha esposa, eu vi o irmão. Sabe por quê? Porque você olhou com os olhos carnais, você não olhou o que tem dentro dele. Irmãos, sabe quando eu encontro Deus? Quando eu olho para mim e vejo aonde Ele hoje habita, e vejo onde hoje Ele está. Aleluia. Você consegue entender isso, irmãos? Isaías 44, versículo 3, nós vamos ler até o 8. Irmão, o começo desse texto: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar. Quando ele fala de comprar sem dinheiro, irmão, quando ele está falando de vir comprar, ele não está falando do físico aqui. Ainda que ele apresente o vinho e o leite, ele está falando do espiritual. E só tem uma moeda que compra as coisas do céu. E qual é? Fé. Amém? Diz assim, Isaías 44, 3: porque derramarei água sobre todo sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda posteridade, e na minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará de nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito petições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declara e o expunha perante mim, que esse anuncia as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz, ouvi, não vô-lo anunciei? Vós sois minhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha. É Deus falando para ele: ei, não há ninguém. Mas o que você precisa é ouvir. Irmão, por que a gente, ouvindo isso, que não há outro Deus, que não há Deus além dele, que Ele é a rocha, a gente vai buscar alegria onde não tem, a gente vai buscar solução onde não tem? Ah não, eu vou trabalhar mais, porque trabalhando mais eu vou ter mais dinheiro. Aí a Carol me prega sobre descansar, e aí tem gente que não descansa, sabe por quê? Porque não tem sensibilidade para ouvir Deus falar, irmão. Eu sempre falei aqui de púlpito, irmão, para você mudar de vida basta uma ideia, uma única ideia.
Eu tenho um amigo, eu vou dizer amigo porque eu fiz o casamento dele, o conheci, hoje a gente está distante, mas ele criou um jogo de computador lá, de videogame, ficou milionário. Irmão, não responde, tá? Mas o cara que criou o vaso sanitário está rico? E ele enriqueceu fazendo o quê? Uma ideia, irmão. Mas aí a gente tira de Deus e quer colocar sobre nós. E aí Deus quer falar, Deus quer mostrar, Deus quer dar uma direção, Deus quer... Ei! Deus quer te pôr num caminho que te leva à vida, que vai te levar a ter alegria e deleites, prazeres, irmãos. Esses dias eu me fiz uma pergunta, irmão, porque é até engraçado isso mesmo. Eu lendo o texto sobre Jacó, sobre Esaú, sobre Israel, algumas coisas assim, que eu estou lendo um tempo de Bíblia, estou tendo um tempo de Bíblia toda manhã, e eu estava lendo a história de Esaú e Jacó, e eu fiz uma pergunta para mim, irmão. Falei, como é que o céu aprovou Jacó ter passado Esaú para trás? Porque Esaú chegou com fome, Jacó queria o direito de primogenitura. E aí Jacó falou, eu te dou a comida se você me der o direito de primogenitura. E aí Deus falou, vai lá em Hebreus 12:15 que eu vou te explicar o que aconteceu. Falei assim, direto? Ele falou, abre aí para você, que legal. E diz assim, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 15 até o 17, nós vamos ler. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja alguns impuros ou profanos, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivessem. Irmão, o céu não concordou, ou o céu não aprovou Jacó passar Esaú para trás, mas o céu autenticou aquilo que Esaú não dava valor, mas que Jacó dava. Então o céu autenticou o que Jacó queria e descartou o que Esaú desprezou. Foi simples assim. O céu falou, Esaú não quer, então Jacó quer, então dá para ele. Irmão, e é assim comigo e com você. Tem muita coisa que Deus quer me dar, que eu não estou querendo. Por quê? Porque ao invés de eu estar com Ele, eu estou onde Ele não está. Eu estou fazendo o que Ele não quer, achando que eu estou agradando a Ele. Isso é uma coisa difícil, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente até acha que está indo direito, a gente até acha que está fazendo certinho. Mas diga assim comigo, assim, repita isso: Deus vai me revelar em público o que eu tenho sido com Ele no secreto. E quem é você em Deus no secreto, irmão? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando está longe de todo mundo? Quem é você quando tem uma oportunidade de errar, de pecar? Quem é você? Às vezes é melhor ser aquele cara, aquela mulher explosiva, do que explodir, irmão, de uma outra forma, sem ninguém estar vendo. Aleluia. O céu autentica aquilo que ele não dá valor e entrega para quem o dá. Irmãos, em Apocalipse vai dizer, se você não vigiar, irmão, e não ver de onde caiu, ele vai pegar o seu candeeiro e vai dar para outro. Irmão, eu tenho um temor na minha vida, eu vou abrir um aspas aqui. Sabe qual é o maior temor que eu tenho na minha vida? É eu dobrar os joelhos para buscar Ele e não encontrá-lo mais.
Só de pensar, isso me arrebenta. Porque não tem nada a ver com esse microfone, não tem nada a ver com essa igreja. Porque antes disso aqui, irmão, quando ninguém me dava nada, quando ninguém acreditava em mim, Ele acreditou. E eu não tinha um microfone, irmão. Eu não tinha nem um dízimo. Mas Ele falou: vem cá, moleque. Vou primeiro te forjar como homem, e depois você vai se tornar um homem de Deus. E depois eu vou colocar um tesouro dentro desse vaso de barro aí. E aí você vai ver o estrago que a gente vai fazer junto. Ei, olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus quer fazer um estrago junto com você no mundo. E agora, só para você não esquecer, repete assim comigo assim, ó: quem não dá valor, não busca. Alguém aqui ainda não casou, namora, é noivo, alguma coisa assim? Quem aqui ainda não casou, mas namora, é noivo? Faz assim, levanta a mão, não tem vergonha não. Você quer ver uma coisa? Quem namora é noivo, alguma coisa assim? Quando você manda uma mensagem que o seu namorado, o seu noivo, a sua noiva demora para responder, como é que você fica? Como é que você fica? Ao outro, de noite? Não, quem aqui? Quando você manda uma mensagem, você sabe que ele pode responder, que ela pode, e não responde, como é que você fica? Casado também, mas noivo, irmão, namorado, fala, não está fazendo nada, por que não está respondendo? Irmão, agora olhe para mim. Imagina o céu mandando um comando para você, sabendo que você pode responder o comando do céu, e você não responde. Irmão, quando a gente namora, é casado, é noivo, quando o marido, a esposa, o namorado, a noiva manda mensagem, irmão, antes de fazer a gente já está com o telefone na mão, respondendo. Porque se não responde na hora, fala aí, Edu. Irmão, comigo é assim, fica com esse telefone na mão o dia inteiro. E na hora que eu mando, não responde. Irmão, lá depois que Jesus ele fala assim: aonde está seu tesouro, está seu coração. Lá em Mateus 6:24 ele vai falar assim, ó. Presta atenção. Mateus 6:24 vai falar assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de obedecer-se de um, há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir Deus e as riquezas. Irmãos, as riquezas aqui são os prazeres. Não dá para servir Deus e os prazeres do mundo. Não dá para servir Deus e os pecados. Não dá para servir Deus e a sua vontade. Ou você se alinha na vontade de Deus, ou você vai viver a sua vida fazendo a sua vontade. E quando eu escrevi isso, Deus me deu isso aqui, ó: amor e ódio, dedicação e desprezo. Amor e ódio. Irmão, eu amo a Deus, o diabo fica com ódio. Dedicação, me dedico a Deus e desprezo as coisas do mundo. Não tem como não viver assim. Irmão, Jesus vai falar na parábola do semeador, na explicação da parábola do semeador, uma coisa interessante. Lá no finalzinho, onde fala assim que a semente caiu entre os espinhos. Eu não coloco o versículo aqui no meu esboço, então eu não sei o versículo, se está no versículo 13. Coloca o 13 para mim, por favor. É Lucas capítulo 8. Coloca o versículo 13 para eu ver, por favor. Coloca o 14. Aí, Deus é bom. E olha só como é que vai dizer: a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e o quê? Irmãos, se você não pegar isso agora e estrangular isso da sua vida, isso vai matar você, irmão. Eu gosto tanto de estar com os meus amigos. Não tem problema que eles falam palavrão, que eles mentem, pastor, o senhor está me mandando me tornar bitolado. Não, irmão. Sim.
Sabe por quê, irmãos? Vamos dizer que na hora que eu solte um palavrão, Jesus volte. Puxa, que problema que eu arrumei. Estava certinho até aqui, ó. Aí você vai olhar para o camarada que ficou, que ele vai ficar também. Fique em paz que ninguém vai ficar sozinho, irmão. Vai ter um coleguinha para ficar com você. Amém? Inclusive já estou pegando algumas fichas para os que vão ficar quando Jesus voltar, para tomar conta da igreja. Amém? Alguns candidatos, por favor. Entendeu? Se tiver candidatos, vai ficar aí disponível. Irmão, você vai ser pastor da IFAG. Top. E nós lá na glória, ó. Hã? Como é que é? Aí olhar para baixo assim e falar: ixi, tá lascado. Aquele irmão, vamos lá de novo lá, ó. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, prazeres e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Aqui caiu em boa terra. Irmãos, talvez você é até bom para ouvir, gosta de estar aqui, gosta do louvor, gosta do ambiente, mas não está gostando de fazer a vontade dele. Deleites da vida, prazeres da vida, deleites da vida. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Estou acabando, tá, gente? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontrarão os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar as mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo que por Janes e Jambres, é isso? Resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. São homens de tudo corrompidos na mente, repróprios quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Nos últimos dias sobrevirão tempos, irmãos, e aí as pessoas pensam assim, que os tempos difíceis são essas guerras, esses problemas que a gente está vendo na economia. Não é isso não, irmão. Deus não está falando aqui, Deus não está falando aqui com o ímpio, Deus está falando aqui com o crente. Porém, nos últimos dias serão tempos difíceis, onde os homens serão egoístas. Irmão, eu oro para que a placa caia e que sejamos um corpo unificado num propósito único, que é Jesus. E aí você vê, será que os homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, inimigos de Deus? E isso ele está falando de gente que está dentro da igreja, que ouviu a palavra, que se corrompeu na mente, que quando o pastor prega arrependimento, não é bem assim.
Não é bem assim. Você acha que eu tomar um negocinho, desce gelado, mas vai uma hora que vai ficar queimando. Uma hora não, uma eternidade. Está comigo? Tiago capítulo 4, versículo 1. Olha lá, de onde vêm as contendas? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, a não ser dos prazeres que militam na vossa? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque nada pedis, pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes. Irmão, o que eu peço tem a ver com o outro ou tem a ver só comigo? O que eu quero tem a ver com o outro ou tem a ver só comigo? Eu quero uma igreja maior para falar, eu alcancei, eu conquistei, ou para servir o corpo. Irmão, eu canso de falar nessa igreja. Deus liberou palavras para nós aqui: avanço, crescimento, velocidade, multiplicação. Mas toda vez eu oro e tenho o meu íntimo com Deus falando: Senhor, se for para crescer a ponto de eu não poder tomar um cafezinho com os membros ali na frente, dar uma risada, eu não quero, porque eu quero ser igreja, irmão. E para eu ser igreja eu tenho que ter contato. Pastor, mas vai chegar uma hora que vai ser muita gente. Mas tá bom, quando for muita gente eu vou estar sentado no meu banco ouvindo o pastor Eduardo pregar para muita gente. Eu vou ouvir o pastor Marcos pregar para muita gente, o pastor Gilson, o pastor Vanderlei, para muita gente. Qual é o problema? E eu vou estar onde? Eu vou estar no meio de todo mundo, irmão. Eu vou estar no meio de todo mundo. Ei, vira e mexe, a gente está em algum lugar e aparece um famosinho. Carol falou isso. Esses dias estava no shopping, apareceu um famoso. Carol, famoso. Eu falei, famoso nada, famoso é Jesus Cristo. Esse aí é só o fulano. Vamos tirar foto com ele. Quando eu tirar uma foto com Jesus, uma selfie, aí eu tiro com ele. Irmão, não enche os olhos com ninguém. Do lado da minha casa tem um estúdio. Esses dias a gente saiu para fora. Estava lá Paola Oliveira. Esses dias encontrei o Péricles lá. A filha da Sabrina Sato foi brincar com o meu cachorro. Ah, pastor, o senhor pede autógrafo? Irmão, eu gasto lá meu tempo com isso. Não vale a pena, irmão. Eu quero intimidade com um só. Só que eu posso falar uma coisa: quem pensa só em si não entrega nada para ninguém. Quem pensa só em si só olha para o próprio umbigo, só olha para o próprio nariz, nunca está preocupado com a necessidade, com a dificuldade do outro. Aleluia. Irmão, eu falei de tudo que nos ajuda a desvalorizar, a perder a sensibilidade. E eu vou falar só de duas coisas que nos ajudam a recuperar a sensibilidade, amém? O que me ajuda a valorizar a Deus, vou dar um exemplo. Quem começou o ano falando assim: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar, eu vou jejuar. Já começou? Eu vou voltar lá no primeiro salmo que eu li. E ele diz assim, ó: alegra-se pois o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousa seguro, pois não deixará a minha alma na morte. Tu me farás ver os caminhos da vida. Tu me farás ver os caminhos da vida. Irmãos, se eu não pedir auxílio ao Espírito Santo, se eu não tiver sensibilidade com o Espírito Santo, eu nunca vou ver esse caminho que Ele tem para mim. E é por isso que fica difícil de orar, é por isso que fica difícil de ler a Bíblia, é por isso que fica difícil de vir na igreja, prefere ficar em casa, irmão. Qual é a novela que está passando agora na Globo? Qual é o reality show que está passando agora? Tem aí? Como? Como é o nome? Na Record. Qual é o nome do...
É fazenda? Quem sabe fala. Ficou com medo, né? Ficou com medo. Eu percebi, eu peguei essa, hein? Um olhou para o outro e falou assim: fala não. Aí o outro falou: fala não. Fala não que vai dar ruim. Fala não que vai dar ruim. Irmão, fica em casa para assistir a Fazenda. Terça e quinta está passando a novela aqui, Gálatas. E agora vai acabar, o último capítulo é terça e já vai começar a novela O Fruto do Espírito. Irmão, vem para a igreja, crente. E para eu terminar, gente, Filipenses 3,7, que vai dizer assim, ó. Filipenses 3,7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perca por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo olha, pega tudo que ele aprendeu, tudo que ele tinha, todo o conhecimento, e ele diz assim: tudo isso agora é esterco, tudo isso não vale mais de nada. Ei, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pego tudo que eu tenho, tudo que eu já tive, tudo que o Senhor vai me dar, e eu desconsidero todas elas para conhecer, irmão, e prosseguir em conhecer a sublime grandeza do meu Senhor. Ei, irmãos, eu posso dizer uma coisa para você, talvez ousada da minha parte. Se Deus, o próprio Cristo, levou Paulo até lá para trazer revelações à igreja para ele, por que eu não posso ir? Por que eu não posso ir? Porque Deus usou grandes avivalistas. Eu estava lendo, irmão, John Wesley, as viagens do século XVIII eram tão longas, irmãos, tão longas, que ele aprendeu a dormir em cima do cavalo. E por várias vezes ele caiu. Sabe para quê? Sabe para quê? Para levar o que hoje nos chega assim, ó. O tempo que Paulo viajou, o tempo que Pedro viajou. Aonde nós estávamos. Eu quero que você olhe um pouco para trás, irmão, comigo. Eu quero que você olhe um pouco para trás, irmãos, se coloque na fala de Pedro, falando assim: eu não sou digno de ser morto como morreu meu Senhor. Volte um pouquinho atrás, irmãos, e veja Paulo olhando e dizendo assim, ó: mas o que para mim era lucro, hoje considero por perca, por nada. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Ei, irmão, talvez você tenha dificuldade de dizer não para um pecado, mas diga não por causa de mim, irmão. Não diga por causa da igreja, mas diga por causa de Cristo. Diga por causa de Cristo. Talvez, irmão, você está a ponto de tomar uma decisão que vai mexer com toda a sua vida, e essa decisão não é Cristo quem está te dando. Então volte atrás hoje, por favor. Retome a sensibilidade. Amém? Irmãos, e para mim terminar, nós precisamos ser intencionais naquilo que estamos fazendo. Ei, eu vou dizer uma coisa para você que não é segredo. Você acha que é todo dia que a gente acorda querendo ser crente? Querendo ler a Bíblia, querendo orar? Irmão, eu e minha esposa, a gente tem um negócio de separar, não, mas homicídio às vezes a gente pensa. Não é porque é só que a morte o separe.
Só pode, às vezes ela olha para mim e fala assim: quer que eu faça a oração do divórcio? Quer morrer? Mas eu escolhi, irmão. Tem hora que eu acordo, eu olho para a minha Bíblia eu ganhei dela, uma Bíblia dessa grossura assim, ó, que ficou um tempão guardada do lado da minha cama, porque agora é tudo no aplicativo, é tudo no celular, mas aí você está lendo a Bíblia e chega uma mensagem do Facebook: a Virgínia separou. Aí o curioso deixa as coisas santas para ir para a profana, que não tem nada a ver. Então tira, irmão. Ei, se o teu braço direito te faz pecar, corta. Se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranca. É melhor chegar lá sem uma perna, sem um olho, do que ir para o inferno inteirinho. Aleluia. Nós precisamos ser intencionais. E para terminar, Romanos 8, versículo 5. Gente, eu acho que eu acabei tarde hoje o culto, não foi? Quem acha que eu acabei tarde? Pode falar. Até isso tem gente que tem medo de falar. Pastor, já é meio-dia. Veja como um livramento, irmão, que Deus poderia ter te dado. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim: pois aquele que se inclina para a carne cogita das coisas da carne, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne produz a morte, mas a inclinação do Espírito, vida e paz. Agora eu posso dizer uma coisa para você: inclinar é uma escolha. Se inclinar é uma escolha. Se eu quiser agora, faz assim, ó, se inclina para a direita, se inclina para a esquerda, se inclina para frente, se inclina para trás. Agora eu vou fazer de novo. Se inclina para a direita, se inclina para a esquerda, se inclina para frente, se inclina para... Tem gente que não fez: pastor, eu não quero fazer. Você se inclina se você entendeu? Você só vai para as coisas da carne se você quiser. Você só vai para o lado do pecado se você quiser. O diabo nunca vai pegar na tua mão e falar assim: ó, vamos pecar junto. Nunca vai. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você é sincero com você e é sincero com Deus, se você é sincero com você e é sincero com Deus, pastor, eu estava perdendo a sensibilidade, mas eu quero retomar a sensibilidade. Fique de pé.